Que o Espírito de Deus esteja sobre todos nós neste momento. Amém. Nosso reino não é deste mundo. E as palavras de Jesus vêm mostrar isso. O texto do Evangelho do final de semana, ele é maravilhoso para nós pensarmos onde está e qual é o nosso reino. Onde está o meu coração, o seu coração? Nós lembramos hoje o último domingo do ano da igreja. Semana que vem é o início de um novo ano. E um dia que é chamado também um dia de ação de graças. Por isso, um baita final de semana no dia 27. Mas o Evangelho, ele traz um momento em que Jesus está perante um governador, perante um homem que tem toda a autoridade para condená-lo ou para libertá-lo. Esse poderia ser muito bem mencionado, esse texto, numa Semana Santa, uma sexta-feira, ou qualquer outro dia daquela semana. Mas ele tem a sua importância hoje. Precisamos compreender e aceitar o reino de Deus em nós. Nesse período do ano, nós refletimos muito sobre o retorno de Cristo. Assim como eu tenho certeza que talvez vocês estão ansiosos para a chegada de um dia muito especial. Daqui para frente, amanhã, depois da manhã, daqui um mês, férias, faculdade, término de faculdade, enfim, alguma coisa que você está hoje também focado em um dia para frente. Mas será que o nosso coração está focado nesse retorno de Cristo? E será que o povo de Deus tem a exata tamanha e dimensão do que isso representa para nós? Aquele dia, na minha visão, todos os cristãos deveriam estar pedindo para que esse dia chegasse em breve. Ao ser interrogado pelo governador, Jesus afirma o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Essa afirmação de Jesus, ela é muito profunda. E se nós analisarmos ela com cuidado, nós vamos perceber que ela é muito profunda para nós. Ela traz um grande consolo para o povo de Deus. Ela estabelece a coisa mais importante da sua vida. Essa resposta de Jesus, ela está trazendo, e ela quer trazer ao nosso coração uma profunda reflexão, e que nós respondemos: o que é mais importante na sua vida? Quero lembrar que o reino de Deus, quando nós falamos, e aí nós imaginamos sempre aquele reino tão distante de nós. Nós falamos: um dia eu quero estar no reino de Deus. Mas quando nós nos referimos ao reino de Deus, o que exatamente nós estamos falando? O que é o reino de Deus? Será que ele está aqui? Será que ele não está? Esse reino de Deus, ele é um reino de paz. Paz. Esse reino de Deus é um reino de perdão. Esse reino de Deus é um reino de completa alegria, plena alegria.
Esse reino de Deus, ele traz para nós uma completa realização, no sentido de que em Cristo nós somos transformados e feitos perfeitos. O reino de Deus é o amor perfeito. O reino de Deus é justiça plena, mas não a justiça humana. Nós falamos de uma justiça divina, de ser justificado, já vou falar sobre isso. E fala também esse reino de vida e salvação plenos. Vida e salvação plena. Esse é o reino de Deus. Como tudo isso recebemos por meio de Cristo. Olha só como é interessante agora a ligação disso. Esse reino que nós imaginamos que está lá e que nós vamos receber lá na morte. Não, esse reino está aqui hoje. Nós recebemos o reino de Deus hoje, em Cristo Jesus. Se você acredita de todo o seu coração em Cristo Jesus como Filho de Deus, seu Senhor, seu Salvador, então você recebe tudo isso que eu mencionei hoje. O perdão de Deus hoje foi pleno. Deus não te perdoou só 90% e disse, tá, os outros 10% quando você entrar no céu. Não, o perdão de Deus, ele é pleno ao pecador. Ele não diz assim, eu vou te perdoar, mas ele te perdoa. É pleno esse perdão de Deus. O reino de Deus, ele está dentro do ser humano. Se você crê em Cristo, então o reino de Deus está dentro de você. E aí nós pegamos as palavras de Jesus que diz lá em Lucas, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Por que ele está dentro dos que creem? Porque Cristo está ali. E agora, para nos trazer esse reino, para dizer assim, esse reino de Deus não será mais oculto a vocês. Esse reino de Deus, ele é revelado aos filhos de Deus. Então, para trazer este reino de Deus Pai, o Pai teve que tomar algumas decisões sérias. Teve que traçar caminhos, objetivos, metas. E esse Pai tomou algumas decisões e Jesus teve que bancar essas decisões. Jesus teve que bancar, ele falou, eu vou lá. Essa é a sua vontade, eu vou lá então, Pai. É, filho, mas a coisa vai ser pesada, não importa. Eu vou lá, porque o Senhor quer. Eu vou lá porque eu vou estabelecer o teu reino no mundo, para que os seres humanos tenham esse reino. Então o reino de Deus, para estar entre nós, Jesus teve que deixar a sua casa celeste, deixou o conforto da sua casa, deixou a tranquilidade, deixou o seu poder por um tempo de lado e veio a esse mundo. Para nos trazer o reino, ele se sujeitou a passar frio, fome e ser tentado. Ele se colocou voluntariamente para essas coisas. Para nos trazer este reino, ele enfrenta Satanás em uma dura batalha para cumprir o que Deus havia prometido. De fato, para fazer a vontade do Pai
ele lutou contra Satanás. E Satanás esmagou Jesus de todas as formas. Para estabelecer o seu reino entre nós, ele teve que enfrentar um julgamento humano. Pensem só, Deus enfrenta um julgamento humano e um julgamento injusto. Totalmente injusto. Pegaram um réu de noite, prenderam, julgaram, arrumaram testemunhas falsas, acusações falsas, mas ele ficou lá, firme, para trazer para nós o reino do céu. Para estabelecer o seu reino entre nós, ele enfrentou um governador, um homem de poder, olhando nos olhos dele, conversando amigavelmente com este homem. Ele enfrentou uma multidão que estava na sua frente gritando: crucifica-o, crucifica-o. Enfrenta o peso de uma cruz, enfrenta o peso do meu pecado, do seu pecado. Se hoje, seja lá qual foi o seu pecado que você cometeu hoje, pois esse pecado estava jogado sobre as costas de Cristo. E se nós queremos achar que isso é pouco, ele enfrentou os cuspes na cara. Imagina uma pessoa cuspir na sua cara. O que você faria? Ele enfrentou açoites terríveis, pregos, morte e túmulo, para dizer para o povo: o reino de Deus está aqui. Para estabelecer o reino de Deus aqui. Tudo isso foi pela humanidade inteira. Jesus não disse: eu vou morrer só por aqueles luteranos, só por aqueles católicos. Ele disse: eu vou morrer, ou só para os cristãos, eu não vou morrer só por eles, eu vou morrer por aqueles que me rejeitam, por aqueles que me odeiam, por aqueles que me perseguem. Ele morreu por todos. No entanto, muitos não querem saber deste reino e dizem: Senhor, esse é teu reino aqui, esse reino de paz, de perdão, de alegria, de perfeita comunhão, eu não quero com o Senhor. Tira esse reino da minha frente. Eu não quero isso. Por isso, irmãos, quando enfrentou Satanás, e nós enfrentamos Satanás hoje, a luta é tão árdua, a luta é pesada, a luta é cruel, a luta é difícil, porque aquilo que Deus usa para nos provar, o diabo usa para nos tentar. E esse nosso inimigo, irmãos, ele é muito esperto, ele é sagaz, ele é violento, ele é frio, ele não tem dó, ele esmaga, ele faz de tudo. No entanto, quando você foi chamado à fé, quando nós fomos chamados à fé, nós fomos justificados perante Deus. Então, quando eu falo de justificação, eu estou falando do seu relacionamento diretamente com Deus. E perante você e perante Deus, Pai, existe Cristo. No meio de nós está Cristo.
E porque nós cremos em Cristo, nós falamos assim e usamos o termo justificados. Quer dizer, você é considerado santo, perfeito, sem nenhum pecado, porque Cristo morreu em seu lugar. Isto é ser justificado, sem mérito nenhum nosso, nenhum. Eu posso ser pastor 500 anos, mas se morrer sem fé, nada me justifica perante o Senhor. Eu posso vender tudo que eu tenho e dar aos pobres, mas isso não me justifica perante o Senhor, porque isso é imundo. As coisas do mundo, sem Deus, é imundo. Então nós somos justificados, irmãos. O reino de Deus é colocado dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. E nós somos chamados hoje, nós somos chamados na justificação, perfeitos, tranquilos. E acaba aqui? Não, não acaba aqui. Porque essa fé que eu recebi, esse reino que está dentro de mim, esse reino de paz, de amor, de perdão, de vida, de salvação, esse reino ele não quer ficar só aqui. Eu não posso cruzar os braços e dizer assim: ah, eu estou salvo, os outros que se lasquem, os outros que se danem. Ah, eu estou tranquilo, estou no aconchego da minha casa, participo do culto, vou na Santa Ceia, está tudo bem, comigo está tudo 10. Mas essa fé, esse amor, esse reino que está dentro de mim, ele quer que eu saia, que eu me envolva, que eu também dedique a minha vida, meu tempo, meu dinheiro, meus bens, para a honra do Senhor. Para que esse reino, o que nós chamamos de vida de santificação. Que diferença faz, irmãos, a vida ou o reino dentro de você? Você acha que tem alguma diferença se está o reino de Deus dentro de você ou não está? Tente tirar o reino de Deus dentro de você para ver o que sobra. Nada. Sobra uma criatura que será jogada ao inferno. É isso que sobra. Estou disposto então a servir? Eu quero servir esse meu rei? Nós temos, irmãos, tantas formas de servir. Tantas formas de servir. Eu sou bem honesto. Às vezes eu penso que nós temos que parar de arrumar desculpas para não servir. Nós recebemos dons. Eu tenho os meus. Eu sei onde eu sou mais ou menos bom, onde eu não sou nada bom. Mas aonde eu sou mais ou menos, eu posso aperfeiçoar para trabalhar melhor, para levar esse reino. A igreja luterana, ela tem 6 áreas de ação que eu acho fantásticas. E nelas eu tenho o grande privilégio desse reino que eu recebi de Jesus e que está dentro de mim, eu tenho o privilégio de levar adiante. Adoração, comunhão, testemunho, ensino, ação social e comunicação. Eu tenho certeza que todos nós nos encaixamos em uma destas áreas. Eu tenho certeza disso. Absoluta certeza.
Porque Deus capacita aqueles que chamam. Deus dá dons para todos nós. Através dessas ações, a igreja está oferecendo caminhos, irmãos, para que você diga assim: Senhor, eu quero usar os meus dons para levar esse reino que está dentro de mim ao coração de outras pessoas. Em qual destas áreas? Vocês viram que sábado passado nós não tivemos escolinha. E eu já falei para os professores, às vezes, se não tiver professores, nós vamos manter as crianças na igreja. Será que numa congregação de quase 800 pessoas, nós não conseguiríamos mais professores? Mais auxiliares? Será que ninguém mais recebeu dons para isso? É só um exemplo. Se nós não nos importarmos, irmãos, com as nossas crianças, os filhos de vocês que estão aqui, hoje eles estão lá na escolinha, com os netos de vocês, se nós não nos importarmos com isso, nós vamos nos importar com os irmãos lá da África? Enquanto aqui nossas crianças estão se perdendo. E aí nós falamos que queremos testemunhar lá na África, mas para que na África, se nós estamos com um problema aqui? Pensar e amar as pessoas de longe é fácil. Eu amo aquelas pessoas. Mas se eu tivesse lá, eu as amaria também? Precisamos urgentemente pensar, irmãos. Fazer com que esse reino de Deus que nós recebemos e que Jesus disse que está dentro de nós, que ele faça a diferença na nossa vida. Nós não podemos cruzar os braços. O amor de Deus tem que ferver do nosso peito. Ele tem que queimar o nosso peito. E nós temos que dizer: Senhor, eu estou aqui, pronto para ajudar. Que reino nós queremos para as pessoas lá fora, para as nossas crianças? O reino das trevas ou o reino da luz? Jesus respondeu ainda para Pilatos: o Senhor está dizendo que sou o rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Jesus veio para testemunhar a verdade. Vocês, somos chamados na fé. A salvação é um presente que Deus nos dá, mas nós não somos chamados para testemunhar o reino das trevas, nós somos chamados para testemunhar a verdade. Ah, mas vai doer. Que doa. Vai ser difícil, que seja, mas testemunhe a verdade. Hoje, nós temos a alegria de poder bater no peito, irmãos. Bater no peito e dizer, pela fé em Cristo Jesus, o reino de Deus está dentro de mim. Nós podemos fazer isso. Porque nós cremos. Então nós podemos bater com coragem e dizer: aqui está o reino de Deus, porque tem fé dada pelo Espírito Santo. Vocês têm essa fé, vocês receberam essa fé, vocês receberam esse reino. Porém, um dia, quando Jesus voltar, as nuvens vão se abrir, nós vamos ouvir o soar daquela trombeta maravilhosa que nós aguardamos.
E aí nós vamos poder dizer agora, nós estaremos dentro do reino. Viram que grande bênção? Quando Jesus aparecer entre as nuvens, nós vamos poder dizer, agora eu estou, pela graça de Deus, dentro do seu reino. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.